A gente tem um favoritismo do time boliviano, né? Claro, E que é alto faltou até, tá? a altitude, né? Assim como a altitude também é bem alto esse favoritismo aí, porque eu acho que a discrepância de odds tá grande, tá? Vamos agora para a América do Sul, mais precisamente para a Bolívia, porque tem Bolívar e Palmeiras, jogo na altitude, né? Quinta, 7 da noite, lá no Hernando Siles, terceira rodada. Palmeiras que vem aí com 100% de aproveitamento na Libertadores. Palmeiras que embalou, né, velho? Timezinho que depois que perdeu o título... Acontece muito isso, né, nessa era Abel Ferreira. Parece que quando... Ano passado foi a mesma coisa. Quando foi eliminado por Botafogo ali na Libertadores, deslanchou no Campeonato Brasileiro, começou a acumular vitórias. E desde que o Palmeiras perdeu o título aí do Campeonato Paulista, as coisas engataram. Tem funcionado muito bem, mas é uma tarefa muito dura, a gente sabe, né? Obviamente o elenco do Palmeiras é bem melhor, mas o fator altitude desequilibra muito um confronto desse aí. Então, vamos analisar direitinho esse jogo aí pra gente ver o que é que a gente pode buscar. Vamos pro nosso aplicativo, por favor, do Game Arena. Inclusive a gente já vê aí as 5 vitórias consecutivas do Palmeiras, né? 100% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, mas é importante destacar 3 vitórias seguidas também do lado do Bolívar, beleza? Vamos ver a tabela de classificação, né? Porque a gente já teve ali 2 joguinhos. Palmeiras e Bolívar que estão no grupo G. Palmeiras é o líder, venceu os 2 jogos que disputou. Bolívar tem 3 pontinhos até aqui. Muito bem, vamos para os confrontos, né? Começando pelo Bolívar, que vinha numa sequência boa, mas vem de 2 derrotas seguidas. Não, né? o contrário, vem de 3 vitórias seguidas. Ele vinha de 2 vinha derrotas, mal e melhorou. Exatamente. Ele venceu o Guabirá, né? 4-2. Aí venceu o Jorge Wilstermann, 5-1 e 3-0 no Sporting Cristal, a primeira vitória na Libertadores, né? Jogos movimentados. Na rodada anterior. Antes, aí 2 derrotas, 2-1 para o Tomayapo e 4-2 para o Cerro Porteño. Os jogos batendo facilmente o 2,5, né, nos jogos do Bolívar. Cara, nos últimos... 10, eu acho. Pô, nos últimos 7 bateu em isso. todos. Pelo menos 3 gols a gente teve aí em todos. Realmente, jogos muito movimentados, né? O ambas marcam também, batendo com bastante frequência. Só não bateu nesse 3-0 do Sporting Cristal, que realmente é um time que, pô, eu acho que ele já é pior do que o Bolívar, ainda mais jogando na altitude, né? Mas nos outros confrontos aí, o Bolívar realmente tomando muitos gols, né? Eu acho que é muito importante, quando a gente trata desses jogos aí com altitude, a gente analisar o histórico de confrontos, né, velho? E a gente observou aqui, ó, que tem até os 2 confrontos aí, acho que foi 2023 isso aqui, acho que não foi ano passado não, né? Isso. Enfim, o Palmeiras, quando ele enfrentou o Bolívar, ele foi até com o time reserva aqui, ou foi time misto, ele conseguiu deixar um golzinho pelo menos, perdeu de 3-1. Em casa meteu 4-0 porque é outra coisa. E as equipes se enfrentaram também em 2020 e o Palmeiras venceu na altitude por 2-1, tá? Então é importante a gente analisar esse contexto histórico quando se trata de altitude, né? Saber como os brasileiros se portaram nessas condições. E o Verdão, Fábio Hermano, é embalado, né, velho? Ganhando todo mundo. Venceu 2 jogos difíceis, né, fora de casa, Fortaleza e Inter, 2-1 e 1-0. Ganhou do Corinthians em casa, 2-0. Na Libertadores, venceu o Cerro Porteño, venceu o Sport Cristal. Teve vitória fora de casa contra o Sport também, né? Vem aí melhorando, né? A equipe do Palmeiras já não perde há bastante tempo, né? A última derrota foi na ida do Campeonato Paulista, quando perdeu em casa para o Corinthians pelo placar de 1-0. Palmeiras voltando aquele habitual, né? São 8 jogos consecutivos sem saber o que é uma derrota, sendo 6 vitórias seguidas. E na Libertadores ganhou as 2, né? Então, importante destacar aí realmente essa fase do Palmeiras, de fato, muito bom. Bom, aplicativo não, né? Momento Bet Nacional, porque a gente tem um favoritismo do time boliviano, né? Claro, E que é alto faltou até, tá? a altitude, né? Assim como a altitude também é bem alto esse favoritismo aí, porque eu acho que a discrepância de odds tá grande, tá? Pô, a gente tem um Palmeiras, um empate pagando 1,73. Se o Palmeiras for... Vai ter uns desfalques, né, pra esse jogo. Acho que o Richard Rios joga, Vitor Roque. Mas só também, né? Cara, eu enxergo um certo valor aqui, tá? Mas eu não vou mentir que eu tenho um medinho, porque a gente tá falando de altitude. Mas um empate ou o Palmeiras pagando 1,73 é uma odd bem interessante. Mas ainda assim, eu acho que o custo-benefício e a segurança acaba sendo maior no ambas marcam, tá? E tem uma odd maior até do que o dupla hipótese Palmeiras. Eu prefiro aqui. Por quê? Como a gente disse aí, o Palmeiras vem de 6 vitórias seguidas. Consequentemente, marcou gol nesses 6 jogos, né? E a gente tá falando de um Bolívar que não vive esse momento tão bom assim. É um time que levou gol nos últimos 7 jogos, né? 7 jogos consecutivos sofrendo gol, e o ambas marcas bateu em 6 de 7. Ele só não levou gol do Sport Cristal. Jogo sendo mais de 2,5, né? O mais de 2,5, batendo com frequência também. Então, eventualmente, até o mais de 2,5 vamos destacar aqui, ó, de 1,94. Mas é aquela coisa, pô, pra bater o mais de 2,5, a gente espera que seja 3-0. Porque o Palmeiras tem uma defesa mais segura, né? Então, tem esse ponto. 1-1 é um placar muito viável para esse jogo. E outro fato, as 2 últimas vezes, que eu acho que, não sei se já se enfrentaram mais vezes na história, mas enfim, foi em 2020 e 2023. As 2 vezes que o Palmeiras foi até a altitude para enfrentar o Bolívar, ele marcou gol nos 2 jogos. Então, velho, eu gosto bastante desse ambas marcam, tá? Tem uma odd muito boa também, diga-se de passagem, 1,80. Então essa aí vai ser a nossa dica do Tripchip pro confronto. Muito bem, então stake aí de 50 para o ambas marcam em Bolívar e Palmeiras.